2025/1, Trindade. Considere os triângulos retângulos a BAC, então ele falou que BAC é retângulo, já pôs aqui, ó, 90 graus, e ACD, ACD é esse outro aqui, ó, pôs aqui 90 graus. Com AB valendo 5, tá aqui, BC valendo 13, tá aqui, já pôs, CD valendo 9, e os pontos MN, P e Q, respectivamente, pontos médios dos lados BC, ou seja, M é ponto médio do lado BC, então aqui fica metade de 13, e aqui fica a outra metade de 13, ele é ponto médio, se tudo é 13, 13 sobre 2. Ah, você vai ver porque eu estou com 13 sobre 2, porque não fica muito decimal. Quem quiser colocar 6,5 pode, tá? Mas eu acho que para as contas, para esse tipo de conta aqui, às vezes pode fazer elevado ao quadrado, eu prefiro 13 sobre 2. O que mais? O N é o ponto médio de AC, então eu tenho aqui, ó, cadê? N, ponto médio de AC. Eu ainda não sei o AC, se bem que esse é 13, esse é 5. Olha, 5, 12, 13 de novo que eu falei. Mas a gente chega lá. O P é ponto médio de AD, esse aqui eu não tenho a medida ainda. O Q é ponto médio de CD, aqui é tudo 9, então aqui é 9 sobre 2 e 9 sobre 2. Aquele ponto médio ele corta em dois pedaços de comprimento, segmento de comprimento iguais. BSC, AC, AD e CD, pronto, de modo que os pontos M, N, P estão alinhados. Então ele está falando que esses três aqui estão alinhados, numa mesma linha, conforme a figura. A área do polígono MPQC, que esse está de verde, ó, MPQC, está pintado de verde, destacar na figura igual a... Então ele quer a área desse polígono. Observe que esse polígono é um trapézio. Então a primeira coisa que eu vou lembrar aqui para vocês é a área do trapézio. A área de um trapézio. O que eu sei de um trapézio? O trapézio é uma figura geométrica que tem dois lados paralelos e dois não paralelos. E aí eu tenho esse lado aqui que seria chamado de base menor, são paralelos, um é a base menor e o maior é a base maior. Aí ele tem a altura aqui, que seria a distância entre essas duas bases, e eu tenho a área que seria calculada por base maior mais base menor, vezes essa altura, dividido por 2. Pronto. Ah, professor, eu fiz primeiro a área desse triângulo e somei com a área desse retângulo. Tá bom, você faz duas áreas, mas tá certo. Também vai dar certo, tá? Bom, beleza. Aqui, primeira coisa, se esse ângulo aqui é 5, e se esse lado é 5 e esse é 13, esse aqui eu descubro por Pitágoras. Mas precisa de Pitágoras? Não. Quem quiser fazer, chama de x esse lado AC e faz 5 ao quadrado mais x ao quadrado igual a 3 ao quadrado. Mas ele de novo, é o triângulo pitagórico 5, 12, 13. Que eu já falei que a VUNESP ama, né? Então esse é o 12. E se aqui n é o ponto médio, é porque aqui é metade, é 12 sobre 2. E aqui é metade, é 12 sobre 2. Tá? Agora, aqui só falta o que agora? Eu concluí. Então, eu ia fazer esse lado aqui. Não, preciso ainda, né? Preciso. Eu ainda não tenho esse comprimento aqui, ó. Eu tenho esse, que é... Eu já tenho esse lado, que é 12 sobre 2 que eu preciso, porque ele vai ser igual a esse. Essa acho que vai ser a parte também um pouco mais... Vocês vão ter que ter uma observação melhor, porque eu estou supondo... Primeiro, vamos fazer isso agora. Vamos fazer esse raciocínio aqui agora. Tá vendo essa figura? Como que eu garanto que ela é um retângulo? Eu tenho dois ângulos de 90 graus, tá certo? Mas isso aqui, ó, será que ele realmente é paralelo a esse lado? Ele é. Mas como que uma das formas que eu posso comprovar isso? Eu posso, por exemplo, olhar para o triângulo ACD. Bom, nem pensar que é o triângulo ACD. O que eu quero que vocês saibam é, se eu pego o ponto médio de um lado e pego o ponto médio do outro, eles sempre ficarão alinhados e paralelos ao terceiro lado. É assim que eu formo triângulos semelhantes, por exemplo, em várias questões. Eu não preciso nem ligar se o ponto médio, basta seja a mesma proporção. Se eu pego 1/3, 1/4, divido em 4 pedaços iguais, em 4 pedaços iguais. E pego 1/4 de cada um e 3/4, na proporção de 1 para 3. Esse lado fica paralelo a esse. E aqui eu estou fazendo exatamente isso. Eu estou pegando o ponto médio do lado AD e o ponto médio do lado BC. Eu estou ligando dois pontos médios. Então, com certeza, ele fica paralelo ao terceiro lado. Tá certo? Isso aqui você acaba formando semelhança de triângulos. Tá? Você tem a proporção. Isso aqui vai ficar sempre, vai ser o quê? Esse triângulo pequeno PQD. Se você perceber, ó, esse aqui seria a metade desse lado, chamado de x sobre 2. E esse é a metade desse lado. Então, eu tenho o quê? Um ângulo que pertence aos dois e lados proporcionais. Metade para o todo, metade para o todo.
Então é por semelhança de triângulo que você garante, é uma das formas de garantir, que esse lado é paralelo a esse aqui, que o PQ é paralelo a AC. E se ele é paralelo, aí pronto. Aí isso aqui é um retângulo, que já aparecia a olho nu, né, olhando no olhômetro. E se ele é retângulo, esse comprimento aqui também é 12 sobre 2. Então, para achar a área, eu já tenho a base menor, 9 sobre 2. Já tenho a altura, que é 12 sobre 2. Falta só a base maior, tá certo? Que é essa aqui. Mas um pedaço da base maior é o 9 sobre 2, porque como isso aqui é um retângulo e esse pedaço é 9 sobre 2, esse aqui também é. Então, aqui também é 9 sobre 2. Lados opostos de mesmo comprimento. Falta só descobrir esse ladinho aqui, ó, para completar a base maior do trapézio. E aí eu vou fazer semelhança triângulo. Precisa fazer a regra toda de semelhança? De novo, estou ligando os pontos médios. Então fica tudo na proporção de 2 para 1. O triângulo grande, cada lado do triângulo grande é sempre o dobro do triângulo pequeno. Então, se eu quisesse equacionar, eu chamaria isso aqui de x. E como o triângulo MCN é semelhante ao grandão, que é o BCA, porque eu liguei os pontos médios, que nem eu fiz aqui, e eu consigo, assim, sempre dois triângulos semelhantes, eu podia fazer que x está para o 5, assim como, pega qualquer outro lado, eu peguei pequeno para o grande, então pega pequeno, 13 sobre 2, está para o 13. Aí ficaria 13x igual a 5 vezes 13 sobre 2, corto 13, e eu acharia que x é 5 sobre 2. Eu precisava fazer isso? Não. Por que não? Porque se a proporção de um dos lados já era o grande ao dobro do pequeno, e os triângulos são semelhantes, essa proporção vale para todas as grandezas lineares, os lados, a altura. A altura do grande é o dobro da altura do pequeno aqui, inclusive porque é 90 graus. Né? Mas qualquer altura do triângulo grande vai ser o dobro do comprimento de qualquer da altura correspondente do pequeno, tá certo? Então, sem eu ter que fazer a regra mesmo da semelhança, só por saber que são os pontos médios que estão conectados, eu já sei que cada lado do pequeno é metade do grande. Então, se o grande correspondente é 5, o correspondente aqui, o x, seria metade de 5. Pronto. Agora eu vou descobrir quanto que é a base maior, foi separado aqui, que seria esse valor aqui, ó. Esse seria a base maior do trapézio, chama de Bzão, que é 9 sobre 2, mais 5 sobre 2. 9 mais 5, 14 sobre 2. 7. Então, essa base aqui mede 7 centímetros. E agora eu faço a área do trapézio. Podia fazer como eu falei, retângulo mais triângulo. Base maior, que é 7, mais a base menor, que é esse aqui, ó, as bases são esses lados paralelos, que é 9 sobre 2, vezes a altura, que é essa aqui, ó, 12 sobre 2, sobre 2. 7 mais 9 sobre 2, soma de frações, né, de inteiro com fração, 14 mais 9 dá 23 sobre 2, vezes o 12 sobre 2, e o dividido por meio eu vou fazer vezes 1 sobre 2, vai ficar mais linear, dividir por 2 e multiplicar por meio dá na mesma. Aí eu posso fazer aqui 4, aí corta aqui por 4, fica 3, e ficou 23 vezes 3, que dá 69, não é isso? Sobre 2. 70 sobre 2 daria, 68 sobre 2 daria 34. Como é 69, dá 34 e meio. Foi erro meu aqui. Ixi, é o erro grave meu de digitação. Quando não foi da VUNESP, foi na hora que eu fui digitar, o quadrado não saiu. Tá? Eu vou tentar na hora de fazer o upload, o arquivo que você baixa para tentar fazer a aula, vou corrigir. Aqui vai ficar corrigido na aula, tá? Porque é área, né? Esse erro aqui, assim, se não foi meu, eu coloco um aviso, mas foi meu. Na hora de digitação, com certeza, vou não errar isso, não. É centímetros quadrados, tá? Porque é área. Na hora que eu digitei, por algum motivo 2 não apareceu aqui, na hora do PDF final. Tá? Então é 34,5 centímetros quadrados, já que é área. Gabarito, C de casa.